Deus nosso Pai, de amor, de bondade, justiça infinita. Nós humildemente nos dirigimos a Ti, Pai, rogando nos ampare, enviando seus emissários, para que nós aqui possamos realizar este Evangelho, esse encontro com a verdade. Que essas palavras possam nos tocar, que nós possamos nos sentir estimulados cada vez mais a viver na verdade. Obrigado, Pai, que assim seja. Então, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos enganam. Eles vos relatam a visão de seu coração e não o que ouviram da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor falou, a paz estará convosco. E a todos os que caminham na corrupção de seu coração, não vos acontecerá nenhum mal. Mas quem entre eles assistiu ao conselho do Senhor, quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, mas eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram de sua cabeça. Eu ouvi o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: eu tive um sonho, eu tive um sonho. Até quando haverá essa fantasia no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções de seu coração? E quando esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar-vos: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: sois vós mesmos o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu vou conversar convosco, meus amigos. Deus, falando de sua boca, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, mediante dinheiro, coisas boas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum na nação judia, e é fácil compreender que o povo pobre, com o limite de sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre enganado, com maior ou menor gravidade, por esses pretensos profetas que não eram senão impostores e fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, mas eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: eu tive um sonho, eu tive um sonho. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Achava tudo isso natural e sempre convidava esses profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Pois entre os invisíveis também há os que se comprazem em enganar os tolos quando têm oportunidade. Esses enganados são, entendam-se bem, os médiuns, os que não tomam as precauções necessárias. Encontra-se aí, incontestavelmente, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm chocar-se, sobretudo quando são novatos no espiritismo.
Esta é uma prova que eles não podem vencer senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de mais nada, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornar também falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. Eu achei interessante essa análise desse Espírito, né? Do Espírito trazendo para nós algumas informações importantes, como quando ele distingue aqui dois pontos que me chamaram bastante atenção. O primeiro, quando ele fala, né, que era comum esse tipo de enganação, né, pelo limite, né, desse povo, pela ignorância, né, o limite do seu conhecimento, muito limitados, né, muito facilmente eles eram manipulados por criaturas com um pouco de dinheiro, né? E a gente observa que mesmo nos dias de hoje a ignorância é algo que facilita o engodo, e quando a gente é esclarecido, o engodo ele tem cada vez mais que ser algo elaborado, né? Algo trabalhado. A doutrina espírita ela requisita de todos nós um aprimoramento da nossa inteligência para um entendimento cada vez mais amplo e completo do que ela traz aqui para nós. Quando São Luís fala, né, dessa questão aqui dos médiuns, né, que é algo importante para a gente poder pensar, a gente vê que muitas vezes nas casas espíritas há uma certa ausência por parte dos médiuns desse processo de aprendizado, de aprofundamento, que é uma forma da gente evitar esse engodo, né? E o conhecimento de nós mesmos, porque simplesmente conhecer a doutrina espírita através de uma leitura é factível, mas não resolve se a gente não aplicar o conhecimento da doutrina espírita para nós nos conhecermos. Então, se a gente desconhece, né, quem nós somos, muito fácil a gente ser estimulado à vaidade, né, com os elogios que podem vir, e elogios às vezes não só dos espíritos, mas dos espíritos desencarnados, mas também dos espíritos encarnados, né? Quando a gente às vezes tem a oportunidade de ter uma comunicação que é clara, que traz conforto, que traz esperança, e que muitas vezes a gente se deixa levar pelos elogios, e a vaidade às vezes toma conta da nossa mente, abrindo porta para outras situações às vezes mais temerárias. Então eu vejo que o conhecimento espírita, ele, além de alargar o nosso horizonte, ele permite que a gente consiga trabalhar esses sentimentos, consiga fortalecer os valores que são tão importantes para que a gente possa evitar essa queda, através dos falsos profetas. Mas ficaria muito cômodo, né, se a gente olhasse só para um lado nessas relações que nós temos. E São Luís traz aqui para a gente um outro contraponto que eu vou destacar um pouquinho antes do que eu destaquei sobre a questão da ignorância, quando ele fala, né, que os falsos profetas abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo mediante dinheiro coisas boas e agradáveis. Então a gente vê a ignorância, né,
E do outro lado também a gente vê esses espíritos agindo por interesse, né? Porque essas predições, né, que aqui ele está falando, mediante dinheiro, então a gente pagar para ter algo, para ter um benefício em relação a outras criaturas, então isso mostra, né, essa corrupção íntima de cada criatura. E claro, né, há um abuso por parte daqueles que são mais inteligentes, mas há também, né, uma anuência daqueles que pagavam ou que aceitavam para poder, obviamente, utilizar essa informação, porque ninguém, né, entrega dinheiro para os outros, né, para ter alguma informação sem ter algum tipo de interesse, né? Ninguém compra um pedaço no céu se não tiver, obviamente, o interesse, né, de garantir, independente daquilo que eu faça, uma posição confortável. Então a gente vê que a nossa baixa moralidade ronda muito essa questão da falsidade. Essas últimas semanas que a gente conversou muito sobre isso, hoje a gente está finalizando, né, com esse trecho, esse capítulo, uma recorrência quando a gente olha e vê que se tem quem faz, né, tem quem aceite o que é feito. Ou seja, só tem quem venda o pedaço do céu porque tem quem compra. Só tem, né, essas predições, só tinham naquela época porque alguém muitas vezes pagava. Então a gente vê que a gente acaba sustentando o mal que vai nos atingir, vai nos apunhalar. Se a gente vai se desenvolvendo e vai compreendendo que isso não está correto, se a gente se submete ao que Deus traz para nós, às vezes vicissitudes, às vezes dificuldades de um modo geral, a gente se conformando, né? Mas se conformando, se ajustando ao que Deus está estabelecendo para nós e não muitas vezes deixando a gente se levar, né, por essa nossa baixa moralidade que faz com que nós muitas vezes soframos, né, com esses engodos. E é interessante porque antigamente talvez a gente comprasse essas predições, comprasse as coisas boas e agradáveis, mas talvez nos dias de hoje a nossa carência espiritual, a gente fique em busca, né, de elogios, em busca de público, fique em busca de tudo aquilo que nutre algo que já deveria para nós estar num novo estágio, onde a gente olhasse para aquilo que está sendo trazido para nós com o olhar correto, da forma correta, aonde eu me desenvolvo como espírito e não aonde eu simplesmente me entrego, esquecendo, né, que a nossa existência ela é eterna a partir da nossa criação. E a gente muitas vezes busca facilidades, busca tudo isso que a gente tem conversado, né, que são as facilidades, e muitas vezes nem sequer se preocupa se a gente, né, não está sendo, como ele termina falando o trecho aqui, nos tornando falsos profetas a partir dessa nossa falta de um crivo moral, né, onde, por exemplo, uma comunicação mediúnica, a gente procurar realmente reflexionar, um grupo espírita ser um grupo espírita sério, os médiuns procurando se instruir, procurando viver a doutrina espírita, aí sim, aí a gente vai conseguir trabalhar
com isso. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê há quanto tempo nós somos alertados, e hoje a gente tem uma facilidade muito maior de acessar as coisas, as informações, para não tombar e não cair. E no âmbito espiritual, a gente, desde que a doutrina espírita foi trazida, mais ainda, né? Porque depende só de nós. E depender de nós é a gente fazer com que esse conteúdo ele realmente esteja na minha mente e faça com que eu, como espírito, jamais volte, né, a cair em situações tão precárias, né, e em troca de tão pouco como muitas vezes a gente se entrega.